E aí, time, seja bem-vindo a mais um Fala Sebrae comigo, Igor Drude. Se tem uma coisa que trava o pequeno negócio, é o improviso. Decisões na pressa, prioridades confusas e muito retrabalho. Hoje, vamos descobrir como a inteligência artificial pode ajudar você a organizar o caos, reduzir desperdício e transformar a rotina em método, de um jeito simples e direto. Bora lá, então! Nossa primeira pergunta é: a minha rotina está cheia de tarefas, mas nada realmente importante avança. O que a IA consegue organizar para mim? Isso aqui é bem interessante, que mostra a expectativa das pessoas, dos empreendedores, de ter a IA como um grande parceiro de negócio. Mas ela não faz mágica. Quem vai organizar e estruturar as atividades vai acabar sendo o empreendedor. Essa questão subjetiva dele liderar, de saber orquestrar, está com ele ainda. Mas a inteligência artificial pode ser um grande parceiro para dar sugestões, trazer ideias, trazer modelos possíveis de como ele começa a orquestrar isso daí. Então, o primeiro ponto é usar a inteligência artificial para tratar de dados que muitas vezes a gente não consegue, porque tem muita complexidade envolvida. Então, ela vai olhar o retrospecto das atividades, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu tenho no futuro, o que eu poderia estar fazendo, enfim. Ela consegue olhar para o passado, para o presente e trazer um olhar prescritivo para o futuro. Tende a acontecer isso, e se isso acontecer, você poderia fazer assim. Então, se a gente traz a IA com essa perspectiva, no qual ela consegue entender os resultados que você já teve, trazer uma perspectiva de resultados futuros, perceber padrões, meu Deus do céu, você vai ter uma capacidade muito melhor de organizar as suas atividades. Então, aqui a gente consegue utilizar a própria inteligência artificial para separar o que é urgente do estratégico, ela consegue te apontar aquilo que está gerando valor e aquilo não está, consegue apontar aquilo que gerou resultado no passado e tende a gerar resultado no futuro, o que não faz sentido, que você poderia estar dizendo não, enfim, ela consegue ter uma participação ativa na sua tomada de decisão, te orientando, sendo um grande copiloto. Isso reduz muito a sua sensação de estar ocupado, mas não avançar. Coleto muitos dados do meu negócio, mas não consigo transformar isso em clareza. O que a IA pode fazer por mim? Time, esse é o principal papel da inteligência artificial dentro dos seus negócios. Muitas vezes a gente usa a IA generativa como se fosse um gerador de lero-lero. Só fica fazendo textinho legal, textinho para o WhatsApp, textinho para as redes sociais, enfim. Isso é um jeito muito superficial de utilizá-la. Gera valor? Gera, mas muito pequeno. O grande potencial dela é justamente quando ela consegue nos ajudar a tomar melhores decisões, porque ela consegue ler informações e dados que muitas vezes são complexos o suficiente para o nosso cérebro não entendê-los. Então, ela consegue olhar para os dados do seu ponto de venda, olhar para os dados do seu financeiro, olhar para dados do comportamento do cliente e, cruzando isso, te trazer algumas perspectivas e sacadas que você não conseguiu perceber ainda. Usem e abusem disso. Lógico, cuidado com os dados sensíveis, cuidado de não levar qualquer coisa para a nuvem de terceiros e tudo mais, mas deixe ela analisar os grandes padrões que existem no seu negócio. Ela vai tirar insights que muitas vezes você não conseguiu tirar ainda e que grandes corporações já usam isso há muito tempo. É a lógica de inteligência financeira, de inteligência de mercado e que hoje se torna acessível para o pequeno empreendedor com o uso da inteligência artificial. Então, pessoal, use ela para, primeiramente, organizar os dados. Ó, IA, inteligência artificial, esses aqui são os dados que vieram do meu financeiro, esses aqui são os dados que vieram da minha ponta comercial, esses aqui são os dados de performance do meu time. Onde tiverem esses dados, de alguma forma, catalogados, mesmo que não estejam perfeitamente organizados, a IA pode te auxiliar. No primeiro ponto, para organizar e higienizar esses dados, estruturá-los menor. No segundo ponto, a trazer uma perspectiva preditiva, ou seja, olhar esses padrões e perceber se eles tendem a se repetir ou como eles vão se comportar no futuro próximo e ainda se tornar prescritiva. O que é a prescrição? Cara, vai acontecer isso e se isso acontecer, seria interessante você fazer esse tipo de coisa. Isso ajuda vocês a identificarem gargalos escondidos nos números, oportunidades e aí sugerir ações estratégicas baseadas em quê? Comportamento real. Isso transforma dados brutos em clareza visual e decisões melhores para o seu negócio. É uma baita vantagem competitiva. Tenho várias ideias para melhorar o negócio, mas não sei o que priorizar. A IA ajuda a definir o que vem primeiro? Pode ajudar sim, mas desde que ela tenha o quê? Dados.
Simples assim. O critério que ela vai utilizar para definir o que é mais ou menos prioritário, o que faz ou não faz sentido, o que gera ou não gera valor, precisa estar ali alocado nela por meio de dados. Ela precisa entender se no passado, quais atividades, entregas, produtos, sistemas geraram mais ou menos valor, para que aí sim, de uma forma clara, ela entenda esses padrões e olhe para o futuro para te ajudar a orquestrar e priorizar isso. Ela precisa entender também quais são as suas prioridades como empreendedor. Tem coisas que são subjetivas, estão no coração, estão na cabeça, estão na sensibilidade do empreendedor. Você precisa informar a máquina. Aí vem o exercício de fazer um bom prompt, uma boa descrição, um bom pedido. Então ela analisa os dados e, juntamente esses dados, você consegue alimentá-la com boas orientações. Isso ajuda a vocês compararem impacto, esforço, resultados, perspectivas, enfim, traz uma nova capacidade de ordenação das ideias pela lógica e não somente pela emoção. Ela consegue te mostrar quais ações aceleram resultados no curto, no médio e no longo prazo, ajudando você assim a montar uma fila racional de ações, projetos, atividades para o ano de 2026, 2027, 2028, enfim. Faz com que você evite desperdícios de energia em tarefas que talvez sejam pouco relevantes e estratégicas. Essa aqui vai pegar o coração de muita gente, hein? Sempre atraso, entregas e projetos. De que forma a inteligência artificial conseguiria evitar isso? É importante a gente entender causa raiz, time. Por que é que eu estou atrasando? Ela pode te ajudar de várias formas. Eu posso estar atrasando porque eu estou sobrecarregado, eu posso estar atrasando porque eu sou desligado, eu não tenho alerta, se eu não tiver um mecanismo de alertas, eu não consigo lembrar das coisas. Eu posso estar atrasando por incompetência, eu não sei fazer, então eu demoro mais tempo, eu não tenho maestria, estou aprendendo. Tem uma série de razões que podem te levar a atraso de entregas e projetos. Podem ter influência de terceiros, ou seja, governo, legislativo, enfim, legislação, alguma coisa que esteja impactando ali a performance desse projeto. Enfim, entenda a causa raiz. Isso, a consciência vai ajudar vocês a quê? A brifarem, a pedirem melhor as coisas para a inteligência artificial. Porque ela sabendo do porquê das coisas, de que projeto é esse, qual é a razão que isso está se atrasando e tudo mais, ela vai conseguir orquestrar, estruturar melhor os cronogramas de atividades, vai ajudar vocês a priorizarem com base no quê? Na sua agenda e nesses dados e nesses padrões que ela percebeu. Ela vai apontar riscos antes que eles aconteçam e se tornem um grande problema, assim reorganizando prioridades, principalmente quando você já começa a ficar sobrecarregado. Ela consegue alocar melhor o seu recurso tempo a partir dessas prioridades que ela já aprendeu. Inclusive, vai te ajudar a lembrar dessas entregas importantes antes do vencimento, de cada atividade, de cada recurso, de cada entrega que você precisa fazer. E isso vai te ajudar por meio de alguns checklists, ou seja, vai te organizar de isso precisa ser feito agora, isso depois, isso dessa forma, esse recurso precisa entrar aqui. Enfim, ela vai ser esse grande parceiro, esse copiloto que vai te gerenciar e também vai te auxiliar nas demandas que existem dentro desses projetos. Isso vai te ajudar a quê? Reduzir atrasos, porque você mantém dentro da capacidade real de execução o seu time e a sua organização. No meu negócio, todo mês aparece um incêndio novo. Será que a IA consegue prever problemas antes que eles explodam? Que sonho, hein? Você vai ter aquele super cérebro, aquele super computador que fica lendo tudo e antes que um gargalo apareça, ele te avisa e te dá já uma orientação de como resolver. Parece sonho, mas é possível, desde que essa inteligência artificial, que pode ser das mais baratinhas que você tem ali, ela tem acesso a dados. E esses dados permita com que ela analise padrões de reclamações, de problemas, de gargalos e assim identifique as causas raízes e as potenciais soluções. É importantíssimo que esse processo de alimentação da máquina por dados, que a IA aprenda, aconteça recorrentemente. Ela vai conseguir apontar essas falhas operacionais que se repetem, vai conseguir trazer sugestões do que fez mais sentido ou não naquela solução, vai conseguir antecipar sazonalidades que muitas vezes costumam te surpreender. Olha que doido, tem muito negócio que ainda se surpreende com o Natal. Quando percebe, cara, já tem que fazer campanha de Natal, já tem que fazer compra, já tem que fazer isso, aquilo e tudo mais, e faz isso meio atrasado. Isso trazendo um exemplo muito bobinho aqui, mas tem uma série de outros
atividades do calendário de varejo, do calendário produtivo, do comportamento do seu consumidor, que você consegue trazer a inteligência artificial como um grande parceiro para gerar alertas, para que essas mudanças bruscas no comportamento do cliente seja percebido e você atue com mais efetividade. Então, sim, time, dá para utilizar a inteligência artificial desde que ela esteja muito bem alimentada e você construa um rito dela estar sempre te orientando, sempre te ajudando. Isso vai te ajudar muito a prevenir crises, porque ela transforma passado em presente com previsão. E esse presente com previsão, pessoal, nada mais é do que a estratégia do seu negócio gerando mais competitividade. Improvisar todo dia cansa, trava e consome energia. Quando você deixa a inteligência artificial te ajudar a organizar o que é urgente, o que precisa de foco e o que não deve ser feito, o negócio ganha um outro ritmo e você ganha mais clareza. Quer o Sebrae te ajudando a acelerar o seu negócio? Ligue 0800 570 0800 ou chame no WhatsApp usando o QR Code que está aqui na tela. Nos vemos no próximo episódio do Fala Sebrae.